Estamos de volta com o nosso Arena e Lula também falou sobre o Partido dos Trabalhadores. O presidente ressaltou que o PT é um partido político e que as demais legendas são cooperativas de deputados. Olha só. Veja, nós somos rejeitados, mas somos o mais querido. Quando você fizer uma pergunta e perguntar qual o partido mais importante, o mais querido, o PT vai aparecer com 22, 23, 25, até 30%. O segundo colocado tem 1%, porque não existe partido político no Brasil. O único partido com cabeça, tronco e membro é o PT. É o partido, eu vou te dizer uma coisa do PT, é o partido sem similar no mundo. É o partido mais importante da esquerda da América Latina, só perde para o Partido Comunista Chinês, que é muito grande. Mas é um partido mais atuante, mais militante, sabe que é o PT. E isso é importante, se você é o mais querido, você pode ser o mais odiado. Isso é que nem Palmeiras e Corinthians. Não peça para um corintiano gostar do Palmeiras, nem peça para um palmeirense gostar do Corinthians. Ou seja, o PT é isso. O PT ele estimula o amor e estimula o ódio. As pessoas gostam do PT, adoram o PT, amam o PT e às vezes odeiam o PT. E é assim que a gente se transformou no partido mais importante da história desse país. Mais importante. Ou seja, e isso tem que ser levado em conta pelos analistas políticos. O PT não é uma coisa qualquer. O PT é um partido político. O restante são cooperativas de deputados que se juntam em época de eleição. Aí a declaração do Lula, Raquel, exaltando o próprio partido e chamando os outros de cooperativas de deputados, ao mesmo tempo dizendo que é o partido mais importante da história do Brasil, etc. Como é que você avalia? Felipe, assim, acho que os aliados não vão gostar da declaração do presidente, claro, mas ele tem uma certa razão. Assim, o PT tem uma organicidade, uma organização de base que não é comum no Brasil. A gente tem realmente outros partidos, principalmente ali no que a gente condicionou chamado de centrão, que são sim agremiações ali que juntam deputados sem nenhuma... sem nenhuma raiz ideológica, sem nenhum pensamento, que não tem uma base estruturada. Muito da resistência do PT vem disso, né? O MDB talvez tenha um histórico também muito forte, que vem lá desde a época do combate à ditadura militar, mas depois isso foi se perdendo, foi se tornando mais fluido, foi sendo capturado por toda essa dinâmica fisiológica, foi ficando mais complicado. Sim o maior partido de esquerda da América Latina, mas preciso discordar do presidente em qualquer comparação com o Partido Comunista Chinês, porque aí nós estamos falando de uma sociedade autoritária onde não existe um sistema pluripartidário, então só vai ter um único partido, não tem qualquer comparação possível. Doutora Gabriela, os outros partidos são apenas cooperativas de deputados? O Lula está certo nisso? Ou ele está querendo dizer que falta a organização que o PT tem? Será que não pode prejudicar, inclusive, o relacionamento dele, já que ele precisa do apoio parlamentar para aprovar as medidas do governo? Eu acho que ele é sempre suspeito, né, porque ele está elogiando o próprio partido, então ele obviamente vai falar que é o melhor partido do mundo, né, da América Latina. Mas com relação à participação, realmente a organização e a democracia intrapartidária, o PT hoje no Brasil é o maior partido com democracia intrapartidária. Tem outros partidos democráticos também, né? Por exemplo, o PSOL, que é um partido menor, ele tem democracia dentro da sua estrutura. Mas o que eu imagino que o presidente Lula estava falando é algo que deveria ser obrigatório para todos os partidos. A gente tem essa questão da autonomia partidária, mas isso permite que os partidos tenham donos, que os partidos tenham cacique, que uma mesma família se apodere ali da direção, nunca faça votação interna. Então, no PT, eles têm votação, todos os filiados podem votar para eleger seus dirigentes. Eles colocaram regra de paridade nas direções partidárias. Eles votam para quem vai ser candidato, então tem prévias partidárias. Eu imagino que há outros partidos que façam isso, não com o tamanho do PT, obviamente, mas a maioria não. E isso é uma questão que a gente precisa rediscutir, remodelar. Nossa Constituição fala em autonomia e liberdade partidária, mas precisa ter democracia intrapartidária. E isso é algo que a gente precisa discutir fortemente. Hélio, como você avalia essa declaração do Lula? Felipe, eu achei muito prepotente. Aliás, é tradicional do PT. Isso não é negar a política, né? No xadrez da política, ele vê o PT como tendo rei, rainha, torre, cavalo, bispo que anda assim em diagonal, e todos os outros deputados, senadores, etc., são peões.
E não é surpresa que tenha ocorrido o mensalão e que hoje esteja querendo usar as emendas parlamentares para aliciar deputados, porque ele vê o mundo assim, né? Então, ele gostaria que o PT fosse tão influente como o Partido Comunista Chinês, como ele citou o Partido Comunista Chinês. Então, eu acho que, Felipe, muito prepotente, não faz justiça aos demais partidos. Entendo que o PT seja um partido que tem uma ideologia mais sólida do que a média dos partidos. Acho que tem outros partidos, como o Novo, que tem uma ideologia super sólida, menor que o PT, não há dúvida. Mas eu achei, em geral, muito prepotente a fala do Lula. Queria jogar para o Cacá e para o Joel e para a Raquel aqui uma declaração econômica também para a gente conseguir tempo. Mas, Cacá, se quiser complementar aí essa declaração do Lula sobre o PT rapidinho, depois eu jogo a outra para você. Olha, eu não sou petista, a Gabriela é especialista em direito eleitoral, eu não acompanho o partido, nunca fiz política partidária. Eu só queria fazer uma observação do quadro anterior, que tecnicamente o Lula é inocente. Eu sou advogado criminal. Isso é uma afirmação que eu posso dizer com a maior tranquilidade. E quanto ao Moro, o Supremo o condenou por corromper o sistema de justiça. Isso é que é importante frisar. Eu não quero entrar no detalhe partidário, porque eu nunca fiz política partidária, eu não teria muita paciência para fazer política partidária, não. Eu sou petista, sou admirador das grandes conquistas que o governo Lula fez, incorporou 36 milhões ao mercado de trabalho, isso é outra coisa. Mas eu quero frisar esses pontos que, para mim, é fundamental quando nós discutimos sobre a Lava Jato e sobre a questão da inocência do Lula. O Lula, tecnicamente, eu sou advogado criminal, eu posso assegurar para qualquer pessoa que ele é inocente. Então, essas questões que se traz lá de trás, daquelas triplex de Guarujá, que foi julgado em Curitiba, porque tinha um juiz incompetente e parcial, isso dá uma tranquilidade jurídica para dizer que ele é inocente. Só registrando também que declaração de suspeição não é condenação criminal, portanto, Sérgio Moro também nesse sentido é inocente, no sentido de que ele não foi condenado por um crime comum. A gente tem a declaração econômica do Lula, produção? Não? Diga, Joel, não vai dar tempo, pode comentar. Posso trazer de volta para o terreno da política aqui e da fala do Lula, né? Ele foi cruel ao se referir aos outros partidos, mas estou com a Raquel nessa, ele tinha um fundinho de verdade. O PT é partido, o PT tem base, o PT tem identidade própria, o PT tem até intelectuais. Isso dá para ele, para o partido, assim, uma força que costuma ser muito maior do que a força dos seus membros. Então você fala, um político é do PT. Então você vota ou não vota nele porque é do PT. Muito mais do que pela pessoa dele. Nos outros partidos, na maioria deles, a pessoa vem muito antes e muito acima do partido, né? Mas eu faria exceções. Acho que duas foram levantadas aqui. O PSOL, o Novo, a Rede, também são partidos. Agora, partidos muito diminutos, né? Muito menores se comparados ao PT. E traria também o outro, o que foi por muito tempo o contraponto ao PT, que hoje está combalido, mas que também tinha uma certa força enquanto partido, enquanto identidade, que é o PSDB. O PSDB também representa coisas e que você sabe, se o político é do PSDB, você mais ou menos sabe onde é que ele está e o que ele faz e o que esperar dali. Então levantaria também, não está no seu melhor momento, mas o PSDB, Lula, também é partido. Mas faltava base, né, Joel? A base popular não base tinha. Popular. Base popular.